Hoje, vamos conversar com a cantora e compositora Flora Cruz, representante da nova música de Floripa. Flora, pra gente começar esse bate-papo, como e quando foram seus primeiros contatos com a música? Eu acho que eu sempre tive música muito presente na minha vida. Desde criança, meus pais sempre botavam muita música durante o dia todo, deixavam rolando música em casa. E minha mãe é britânica e meu pai é manezinho, né? Então, eu sempre tive dois estilos musicais, então muita influência europeia e muita influência brasileira ao mesmo tempo, assim. Então, acho que esse foi meu primeiro contato, foi pelos meus pais mesmo. Flora, quais são as tuas influências no mundo da música? Quando eu era bem pequena, eu gostava muito de Sandy Júnior, então eu brincava muito de fazer show de Sandy Júnior. Sempre muito influenciada pela música que meus pais ouviam, então eu ouvia Tribalistas, ouvia Marisa Monte, Vanessa da Mata, ouvia Alanis Morissette pela minha mãe, Norah Jones. Quando eu comecei a ter meu próprio estilo musical, comecei a buscar minhas próprias referências, eu comecei a ouvir bastante pop da época, que era ali pelos anos 2005, 2006. Então eu ouvia Taylor Swift, ouvia Britney Spears, Black Eyed Peas. E hoje em dia eu acho que meu som, as minhas influências elas vão mais pro R&B misturado com o pop, né? Então minhas divas de hoje são Dua Lipa, Ariana Grande, Georgia Smith, Her, Daniel Caesar, e os nacionais, Yoon, Duda Beat, Isa, por aí, é uma mistureba. E quando você volta, eu já tô mais pra longe de ficar. Sei, eu dou tantas voltas, mas a hora de te ter não é mais. E como tu defines o teu estilo musical? Acho que o meu estilo musical é isso que eu falei agora há pouco mesmo, a mistura do pop com R&B. Antes eu falava que era mais R&B, mas hoje em dia eu vejo quanto que a influência do pop tem se mostrado nas minhas composições. Eu ando surraia até que me procurem. Tons de saudade do céu ao chão são cores de paz, longe da preocupação. Como está a tua carreira de 2020 pra cá? Eu imagino que tenha mudado bastante, né? Sim, 2020 foi um ano muito louco, onde todas as minhas atividades presenciais foram transformadas em momentos de parar e olhar para dentro e ficar sozinha e refletir. E foi um momento, na verdade, que foi bem essencial assim, para o meu trabalho. Eu estava numa correria de show, eu estava com muitos shows, eu não estava mais parando para escrever e para realmente acessar esse lado mais pessoal meu, mais íntimo. Então foi muito bom, porque eu consegui focar nessa parte e lancei meu single em novembro de 2020, né? Foi Mais, que foi o fruto desse momento. Sei que você gosta assim, perto de mim. Eu quero mais, você me traz sorte de ter, algo vai ser em paz. Flora, quem acompanha o teu trabalho vê que tu faz muitas parcerias e colaborações musicais. Tu acha que isso é uma tendência para os novos artistas? Eu acho que as colaborações entre artistas sempre existiram e foram coisas muito fortes e muito essenciais para todos os artistas, porque não só a gente aprende quando a gente colabora com outro artista, é como a gente divide aquele momento, divide sentimentos e acaba que uma coisa puxa a outra, né? Então, o meu público vai conhecer esse outro artista e vice-versa. Então, eu acho que é muito essencial a gente tá trabalhando com isso sempre, né? Eu faço bastante isso e também logo eu estarei lançando colaborações. Tu tem um tempo tão louco e eu te vejo tão pouco. Vontade de te ver mais e mais e mais e mais. Além da música, uma coisa que chama bastante atenção no teu trabalho são os teus looks que são bem diferenciados. Como que tu definiria o teu style? Olha, meu estilo é uma mistureba de várias coisas que eu gosto e geralmente, na maior parte das vezes, são coisas que eu me sinto confiante e confortável em usar. Eu me considero relativamente básica, dependendo da situação. No dia a dia, eu acho que eu sou básica. Mas eu gosto de misturar um estilo mais
chique com uma coisa mais casual. Sempre misturar, então botar um blazer com um tênis, um conjunto de alfaiataria com um coturno. Então acho que eu gosto de fazer essa mescla. E nos shows eu sempre puxo por uma coisa um pouquinho mais chique, mais elegante, né? E me conta, do que falam as tuas letras? As minhas composições são todas baseadas em experiências próprias que eu já tive, né? Desde pequena, quando eu comecei a escrever com uns 14, 15 anos, eu gostava de falar sobre coisas que eu já tinha vivido, que eu estava me passando no momento, sentimentos. Hoje em dia eu acho que mesclo mais isso com pensamentos que eu tenho também, experiências que eu vivo, coisas que eu vejo, coisas às vezes que as pessoas compartilham comigo, né? Daí eu misturo o sentimento delas com coisas que eu já passei, mas eu acho que as minhas músicas que eu já tenho são todas coisas que eu já senti. E eu sempre vou continuar escrevendo, acho que experiências próprias, porque é a minha verdade, não tem como errar. Vem teu calor me encostar e eu não quero mais sentir tocar. Hoje em dia, temos muito mais mulheres no meio da música do que há 10, 20 anos atrás. Tu também percebe isso, sendo, né, cantora, nesse meio que é predominantemente masculino? Eu sempre busquei minhas referências em mulheres. Minhas ídolas sempre foram cantoras e artistas mulheres, mas eu sei desse desequilíbrio que existe, né, nessa indústria, e eu acho que ele é muito mais forte em festivais, em shows, em espaços físicos do que nas plataformas musicais, assim. Eu acho que nas plataformas musicais tem bastante força feminina. Acho que o jeito da gente arrumar isso nós, mulheres, né, que já temos algum espaço, a gente sempre ir puxando umas às outras, dando espaço uma para outra, apoiando o trabalho, fazendo colaborações e, enfim, botando a nossa cara aí, porque é isso que a gente tem que fazer. Assim, perto de mim, eu quero mais, você me traz sorte de ter, algo vai ser.